Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, vamos falar sobre tempo histórico e tempo cronológico na nossa aula de história. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência, quando o marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais. Eles observavam o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas. O tempo pode ser contado de formas diferentes pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. Então, falando de tempo cronológico, é o que é medido com precisão por meio de instrumentos de contagem, como os relógios e calendários. Ao longo da história, existiram diversos tipos de relógios. O relógio solar, a ampulheta, a clepsidra, o relógio mecânico a pilha, o relógio de ponteiro digital. Essa imagem que está aí é do relógio solar, que foi um dos primeiros relógios utilizados pela humanidade. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo Sol. De acordo com a sombra que o Sol fizesse nesse ponteiro, aí se dizia mais ou menos qual seria a hora. É tanto que ele é marcado de 6 até 18. Temos aí a ampulheta, que utiliza areia e determina um período de tempo específico. A clepsidra, que é um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Temos o relógio digital, marca o tempo de forma semelhante à do relógio mecânico, mostra as horas de diversas formas. E temos o relógio mecânico, que apresenta vários formatos e versões. Tempo histórico. É determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador do que o tempo cronológico. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou longa duração. O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, em relação à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido, portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior e em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação é a que representa o diálogo entre o passado e o presente. Mas a história utiliza os dois tempos, cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo histórico. Então, mesmo que os historiadores prefiram o tempo histórico, é necessário que tenha o cronológico para se fazer os registros dessas mudanças que ocorreram no tempo histórico. Está aí mais ou menos uma linha do tempo. Tem aí a pré-história, né, de 200 mil anos atrás. Aí tem a Idade Antiga, 4.000 anos antes de Cristo, tem a Idade Média, 476, Idade Moderna, Idade Contemporânea, certo? E segue aí essa linha do tempo. Para exercitar essa atividade, esse assunto, deixo para vocês as atividades no livro de História, na página 117 e 118. Leia o assunto no livro, reveja o vídeo se for necessário. Qualquer dúvida, me pergunte. E cheiro até a próxima semana. Bom final de semana para vocês.